É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa tarde escura. Na bateria eu tenho o Guto, gente boa. No contrabaixo o boy, né? Ele é Danilo, mas é o boy. Já tem namorada, viu, gente? Então, esse aqui tá solteiro, hein? Tá surdo. O boy é o meu produtor musical, os arranjos, tudo é feito por ele aqui. Na guitarra, o Adriel, que tem namorada, né? E o Val e eu somos casados, amém? Val, nosso tecladista. Vamos ficar de pé, você vai dar um abraço no seu irmão, você vai dizer para ele: você é legal. E vamos declarar nessa tarde: Deus é bom o tempo todo Ele é bom, amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Porque aleluia, aleluia, adorarei, porque Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei, Tu que Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei, Tu que Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
Vamos sentar. Nós temos aqui o Boy, ele vai dar uma palavra para vocês, falar um pouco da prática de banda, o que a gente faz, como a gente faz as dinâmicas, tudo. Então o Boy, o nosso produtor musical, vai estar aqui dando umas orientações aqui para vocês. Boa tarde. Vocês estão acordados aí depois desse rock and roll? Quem olha esse japonesinho aí nem imagina, né? 60 e poucos anos metendo rock and roll. Mas amém. Bom, como o Massal disse, eu me chamo Danilo, sou conhecido como Boy, que é meu apelido. Sou um dos ministros e membros do Ministério de Louvor da Igreja do Pastor Massal. Caminho com ele há uns mais de 10 anos, eu acho. Não sei muito bem, acho que é mais, né, pastor? Eita, então é bem mais que 10 anos. E tenho tido o privilégio de caminhar com alguns ministros aqui em São Paulo. Tenho um menino que chama Gabriel Guedes, pastor Ademar de Campos, alguns outros que eu ministro com eles também. E nesse tempo Deus me deu bastante experiência, me deu um pouco de experiência na rua, na estrada, né, nas igrejas. E o pastor pediu para eu falar um pouquinho sobre essa parte prática de ministério de louvor, sobre essa parte prática do louvor. Aí, na verdade, quantos aqui fazem parte de ministério de louvor ou é envolvido? Quase todo mundo, bastante gente, amém. Isso que vocês viram aqui, vocês às vezes olham e falam, nossa, mas que super produção, né, não sei o que. Na verdade, nada mais é... Mudou aqui. Na verdade, isso aqui nada mais é do que uma banda, depois de ter um bom ensaio, depois de ter uma coisa bem definida, um arranjo pré-definido. E talvez a estrada, esse negócio de, às vezes você convida alguém para vir ministrar na sua igreja, muitas vezes é uma banda mais fixa, que já está acostumada a tocar junto, e eles têm toda uma preparação para aquilo ali. E a realidade da igreja, muitas vezes, é um pouco diferente disso que vocês viram aqui. A realidade da igreja é que, às vezes, vocês têm limitações com músicos que não têm tanta capacidade, às vezes, de tocar, com músicos que são mais limitados, musicalmente falando. E alguns certos tipos de arranjos, algumas coisas que você vê alguns ministérios e alguns cantores tendo, fica mais difícil de fazer na igreja. Não é toda banda que tem um baterista que consiga tocar esse estilo de som, não é toda banda que tem um guitarrista heavy metal igual esse aqui, não é toda banda que tem um tecladista mais soul, né, Rosão? Muitas vezes a realidade da igreja é assim, e eu posso falar isso porque você olha o pastor Massal, o ministério que ele tem, toda a caminhada que ele tem, e essa banda que ele está aqui, a banda da igreja dele não chega nem perto disso aqui. Eu faço parte da banda da igreja dele, e nós temos limitações lá com tecladista, nós nem temos guitarrista. Pra você ter uma ideia, eu sou guitarrista na igreja do Massal e um dos ministros de louvor, então você já imagina o nível que deve estar esse louvor lá na igreja dele. E essa é a realidade da igreja, mas a realidade da igreja, ela pode ser muito bem trabalhada, se tiverem pessoas dispostas a darem o seu melhor, e a buscarem a crescer e evoluir naquilo que elas fazem. Então não importa onde você esteja no louvor, cantando, tocando, seja na mesa de som. Nós temos o Henrique, que acho que não foi apresentado, que é o nosso técnico de som, que ele está por aí perdido. Está aqui, ó. Ele é o nosso técnico de som e ele viaja com a gente. Todas as pessoas que fazem parte desse ministério, a única forma disso acontecer bem feito, disso acontecer de uma maneira boa, é que cada membro, cada pessoa que está envolvida no ministério, dê o seu melhor. Então, falando só um pouquinho, nós vamos focar um pouquinho mais na parte prática aqui, mas falando só um pouquinho da parte espiritual da questão do conjunto, ministério de louvor e tudo mais. O primeiro passo, a primeira coisa que todo mundo que faz parte do ministério de louvor tem que entender e saber é que você é usado naquilo que você foi chamado.
Então, seja tocando, seja cantando, seja na mesa de som, seja na projeção, seja onde você estiver, você tem o seu papel importante ali. Então, o técnico de som aqui, por exemplo, nós tocamos com sistema de monitoração. E tudo que vem para o nosso ouvido, tudo que chega no nosso ouvido, depende dele. Toda a qualidade de som depende dele, dar essa qualidade de som. Então, se ele não fizer o papel dele bem feito, alguma área do louvor ali está danificada. Então, não confunda louvor com simplesmente tocar e cantar. Louvor e adoração está muito mais relacionado àquilo que você pode entregar para Deus do que um palco ou um lugar específico. Então, você não precisa estar aqui em cima, você só precisa dar o seu melhor. E uma coisa importante que todo mundo que faz parte desse ministério tem que entender: Deus, Ele não está procurando necessariamente pessoas superdotadas de talentos, mas Ele está procurando pessoas que entreguem o seu melhor para Ele. Então, às vezes você tem na sua igreja um músico, uma pessoa que canta, mas que não é lá aquelas coisas. Eu vou te falar o que Deus está olhando naquela pessoa ali. Se ele tem um coração de servo, se ele está disposto a dar o melhor dele. Então, quando a gente tem muito disso, quando você fala, às vezes, vai falar de ensaio, vai preparar, aí tem muita gente que faz meio nas coxas e fala assim, mas é para Deus, tá bom, o que importa é o coração. Realmente, o que importa é o coração. E se quando você tem a oportunidade de dar o seu melhor, você olha a situação e fala assim, tá bom, é para Deus, é aí que está o seu engano, porque o seu coração não está olhando a questão da forma correta. Porque essa questão de que o que importa é para Deus, a chavinha específica aí é que é o seguinte: o que Deus está olhando de você, e o que é essa questão de que importa é para Deus, é que o que vai importar para Ele é a sua dedicação em dar o seu melhor. Você não precisa ser o melhor naquilo que você faz, mas você precisa dar o seu melhor, para você poder usar essa frase, é para Deus. Então, o que Deus está buscando de você? O seu melhor. Você não precisa ser o melhor, mas Ele busca o seu melhor. Então, quando você vai para o ministério e você não entrega o seu melhor, essa frase é para Deus, está bem enganada. E aí, muitas vezes na igreja, você tem essas pessoas então mais limitadas. E qual que é o ponto quando você trabalha com pessoas limitadas? É onde essas pessoas estão e onde elas pelo menos têm desejo de chegar. Porque muitas pessoas você vai falar e eles usam esse termo é para Deus, e para eles está cômodo, eles não querem sair desse lugar. Então, se ele consegue tocar 3, 4 notas lá da cifra, para ele está tudo bem. Ele não quer buscar melhorar. Então, a primeira coisa que quem faz parte do Ministério do Louvor tem que entender, que Deus busca o seu melhor, e você tem que buscar a ser melhor a cada dia. Então, a igreja é composta de pessoas que geralmente estão ali voluntariamente, e eles estão ali servindo a igreja. Tem algumas igrejas que têm até estruturas maiores que remuneram alguns músicos profissionais para estar na igreja, mas a maioria das igrejas, principalmente a realidade da maioria das igrejas do Brasil, é que os músicos e as pessoas que estão ali geralmente estão ali como voluntários. Então, você também nem tem esse direito de chegar querendo cobrar uma coisa dessa pessoa. Mas, dentro da igreja, dentro de ministério, existem ordem, existe organização, existem requisitos que devem ser estabelecidos. Então, o primeiro requisito: quem quiser fazer parte do louvor tem que entender que ele está aqui para dar o melhor dele, e não para fazer nas coxas, não para fazer qualquer coisa. Se for para fazer qualquer coisa, a gente pega qualquer pessoa que está aí sentada e que fala, eu tenho vontade de tocar, e chama para tocar aqui em cima. E aí, vamos ver o que acontece. Então, quem está no Ministério de Louvor, quem faz parte, na verdade, de qualquer área da sua vida, muitas vezes, o ponto-chave ali é você poder entregar o seu melhor, e não necessariamente ser o melhor naquilo. Mas, como seres humanos, medíocres e sujeitos a errar e com N deficiências, nós devemos ser os primeiros a falar, eu quero melhorar, eu quero buscar ser melhor. Então, não é porque eu já sei tocar também que eu não vou buscar melhorar. Eu, tocando profissionalmente, trabalhando com isso, trabalho em estúdio, gravo, faço composições, faço produções. Mesmo fazendo isso, semanalmente, sempre que dá, eu sento e vou pegar o meu instrumento e vou estudar um pouco dele, vou tentar melhorar nele. Por quê? Porque é isso
Esse é o foco principal. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa entregar o seu melhor naquilo que você faz. E isso serve para qualquer coisa da sua vida, porque seja lá o que você for fazer, se você não entrega o seu melhor, é aí o princípio do seu fracasso. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso, é dar o nosso melhor. Segunda coisa, sobre essa questão de é para Deus. A gente sabe que é para Deus, e muitas vezes algumas pessoas que estão aqui em cima, de fato, estão fazendo para Deus mesmo. Só que eu imagino o seguinte, eu acho que tem alguns momentos que até Deus, quando as pessoas estão cantando, fala assim, nossa meu filho, eu sei que é para mim, mas vamos estudar um pouquinho para dar uma afinada aí, que tá difícil de ouvir aqui, né? Eu não sei vocês, mas quando eu vou numa igreja e tem alguém tocando muito errado, ou tem alguém cantando muito desafinado, e olha, eu vou te dizer uma coisa, músico é uma raça, uma espécie muito específica. Essa galerinha aqui, ó, isso aqui é uma raça muito específica, que eu vou te falar, a gente vai nas igrejas, eu pelo menos como música, muitas vezes eu vou em algum congresso, em alguma igreja, a primeira coisa que eu faço, na hora que começa o louvor, eu já começo aqui, ó, a analisar. Ah, tocou errado, né? Você desafinou aí, né? Tô ligado. Músico tem uma coisa que eu vou te contar, ele não consegue parar assim, não, eu só vou adorar, não quero nem saber o que está acontecendo. Só vou adorar. Músico tem esse problema. Mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse problema. Porque eu acho que até quem não é do Ministério de Louvor, que está sentado ali muitas vezes, quando começa uma banda a tocar tudo errado, eu acho que dá para perceber. E fica uma coisa difícil de ouvir, não fica? Ninguém gosta de ouvir um cantor desafinado, né? Imagina um cantor... Tem aquele vídeo... Tem um vídeo da Daniela Mercury, que ela foi cantar o hino nacional, não sei quantos viram esse vídeo, que ela cantou tudo errado. Imagina um cantor assim, isso atrapalha a adoração, isso atrapalha o ambiente da igreja. Então muitas vezes a gente tem essa questão, é para Deus e tem gente aqui fazendo para Deus. Mas se ele não sabe tocar, provavelmente ele vai atrapalhar o andamento desse louvor. Por isso que você precisa buscar dar o seu melhor, buscar melhorar, estudar, porque Deus ele recebe adoração, mas os irmãos não recebem não. Tem irmão que quando ouve algumas coisas já começa até a falar umas línguas estranhas, né? Então é por isso que é importante, na parte prática, nós nos atentarmos a buscar fazer o nosso melhor, buscar estudar. Então se você toca alguma coisa, você tem que se dedicar a estudar, porque existem tipos musicais diferentes. Hoje aqui nós estamos tocando um estilo mais um pop rock, que é um pouco mais pesado, mas existem estilos reggae, soul, black, existem N tipos para se tocar. E se você não tiver um estudo mínimo para conseguir tocar, e se você não tiver uma capacidade mínima, você não vai conseguir executar algumas coisas. Por isso que é importante. Então, falando agora, voltando para essa parte prática mesmo, eu vou fazer algumas pequenas demonstrações aqui com essa galera que está aqui, sobre a importância de o Ministério de Louvor ter ensaio, ter arranjos e letras definidas, e a importância de os músicos estarem conectados um com o outro na hora de tocar. Então eu vou primeiramente mostrar uma coisa que não se deve acontecer no Ministério de Louvor. Quantos aqui tem na sua igreja? Aqui todos são da mesma igreja aqui? Todos são daqui? Não? São de igrejas diferentes, ok. Eu tenho certeza que na sua igreja tem algum músico, algum cantor que quando ele pega e sobe aqui no palco, ele quer colocar tudo que ele sabe da vida de tocar, ele quer colocar naquela música. Então, tem o cantor, o baixista aprendeu a fazer uma frase ontem na última aula dele. Toda música ele vai querer colocar essa frase agora. Ele vai sair tocando igual. O vocal aprendeu a fazer um melismo. Toda música agora, vim para adorar-te. Toda música ele vai querer colocar isso aqui, porque não tem disciplina musical. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a realidade do que não pode acontecer. Imagina que esses músicos aqui são músicos indisciplinados. E eu posso dizer para vocês que eles são disciplinados, porque caminham com a gente há algum tempo e são bem disciplinados. Mas eu vou imaginar que esses músicos são bem indisciplinados. E vamos imaginar que nós vamos tocar Vim para Adorar-te, que é uma música que eles conhecem aqui. Só que a gente vai tocar como músicos indisciplinados, ok? Então, imagina que nós tivemos nosso ensaio e esses músicos, vamos começar a música, galera. Vim para Adorar-te. Vamos lá, é adoração, worship, que o pessoal fala. Então tá tudo ok.
estão muito disciplinados ainda. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, totalmente ok. Vocês conseguem entender alguma coisa que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, cada um está tocando o que quer, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu estava até na dúvida em que parte que eu entrava ali, que eu nem sabia para onde que estava rolando aqui. E ainda assim, eles não conseguiram ser tão indisciplinados assim. Agora, eu vou mostrar para vocês uma realidade que precisa ser trabalhada nos ministérios de louvor, que é a questão de construção. O que é construção? É você trabalhar o que cada instrumento vai fazer, onde cada um vai entrar, e você vai perceber a dinâmica, porque a música ela é feita de dinâmica. Então às vezes ela está mais baixo e ela vai construindo, às vezes sobe, depois cai de novo. E essa dinâmica, muitas vezes a gente não tem essa noção. Então por isso a importância de construir a música. Então eu vou começar o seguinte, a banda vai começar com o meu tecladista fazendo um pianinho e um pad mais calmo, e nós vamos começar a construir a música. Depois a guitarra vai começar a entrar, e a bateria vai começar a entrar crescendo, para dar um pouco de dinâmica na música. Já soltaram até um pad ali, ó. Já pode levantar a mão e começar a adorar, ó. Percebe a construção da música, o tecladista começa calmo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente de... Como tá suave, dá para você ir ouvindo e sentindo a música. A banda vai começar a entrar e construir um pouco a música, de novo, ó. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, total. E a gente vai construindo e a música vai começando a subir. Maravilhoso. Aí eu vou começar a chamar a banda, ó. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Olha a construção da música. Agora eu vou entrar na parte C da música. Eu nunca saber. Percebem a construção da música? O quanto fica mais audível, porque ninguém está tocando o que quer, está tudo mais definido. Todos os músicos que estão aqui, todo mundo que faz parte do ministério, tem que entender que ele faz parte de um grupo, e que não é ele ali solando, ele cantando ou tocando ali. É um conjunto onde cada um se complementa, onde cada um tem o seu espaço, onde cada um toca o que é essencial para a música. Então, o meu tecladista não vai sair, na hora que eu estou tocando baixo, não vai sair tocando um monte de grave no teclado, porque ele sabe que a nota grave dele vai embolar com a nota do meu baixo. O meu guitarrista não vai sair fritando igual um doido, porque não é solo de guitarra, não é workshop. Não é workshop de guitarra. O meu baterista não vai sair metendo nota igual doido, porque não é workshop de bateria. Isso aqui é um louvor, onde a música deve ser construída. E o que a banda tem que estar super atenta aqui o tempo todo? Sempre existe um ministro, sempre existe alguém que está puxando a música. No caso aqui sou eu. E eles estão atentos aos meus sinais. Então, geralmente, alguns cantores, alguns músicos trabalham com alguns sinais. Então, 1 de verso, 2 de refrão, 3 que é ponte,
faz algum sinal assim que é para repetir, continuar no que estava fazendo. Por quê? Porque às vezes, imagina o seguinte, geralmente a gente tem um ensaio, a gente define o que vai acontecer, a gente tem um mapa da música, vai ser introdução, verso, refrão, depois volta para a introdução. Só que, quem comanda e quem dirige o culto ao Senhor? O Espírito Santo, alguém falou aí. É o Espírito Santo, não é você, não é eu, não é quem está aqui na frente, não é o pastor. Quem comanda é o Espírito Santo. Se na hora que eu estiver cantando aqui, e está tudo ensaiadinho, essa música vai rolar introdução, verso, refrão, introdução para acabar. Se na hora que eu estiver cantando, o Espírito Santo falar, não, vamos acabar não, vamos continuar que está fluindo. Você vai deixar de continuar porque estava tudo ensaiadinho? Não vai. Por que você não vai? Porque o culto não é seu, o culto é a Deus, e quem está dirigindo esse culto é o Espírito Santo. Então, por que a banda tem que estar atenta? Porque geralmente, às vezes, o ministro vai sentir uma direção. Pô, era para parar aqui, mas eu senti uma direção de continuar. Aí se a banda não estiver atenta, e eu falando para continuar, todo mundo parou. Ou ao contrário, era para parar, e eu senti de parar, o combinado era para continuar, e eu senti de parar. E aí eu falei aqui, para parar, e ninguém parou. Por quê? Porque a banda não estava atenta ao ministro. Por isso que os músicos têm que estar atentos. Aí muita gente questiona, mas, às vezes eu estou ali adorando, eu estou com o olho fechado. Meu irmão, Deus não vai deixar de receber sua adoração se você estiver com os olhos abertos, não. Fica tranquilo que a sua adoração vai chegar aos céus, Deus vai receber o seu louvor, mesmo de olhos abertos. Então é importante que a banda esteja atenta ao que vai acontecer. Tem um som aí rolando, não sei, é lá fora, pensei que era aqui. Falei, minha banda já está soltando som que não deve aqui, ó. A banda tem que estar atenta. Imagina o seguinte, vamos tocar de novo, eu quero todos vocês agora de olhos fechados, pode entrar, e eu vou dar alguns sinais aqui. Vim para adorar, vim para frustrar, pode fechar, vim. A minha banda, tá tudo lindo, mas de repente eu senti alguma coisa aqui, e aí eles estão de olhos fechados. Ninguém para, porque ninguém tá me vendo. Eu falo assim, abram os olhos, músicos. Vim para adorar-te, vim para... Olha a condução da banda. O ministro que está aqui, ele está ministrando, ele está na direção do que está acontecendo. Então ele vai conduzir a banda para onde vai. Então, se eu começar a chamar a banda aqui, ó, totalmente digno, tão maravilhoso. Baseado nos sinais que eu estou passando. Eu não precisei virar aqui para eles e falar, vamos parar a banda. Não precisei. Eu tenho sinais, eu chamo a minha banda aqui, ó, ou eu paro ela. Eu falo para repetir. Por isso que a banda tem que estar atenta ao que está acontecendo, ao que o ministro está dirigindo. Por quê? Porque geralmente o que pode acontecer é isso. Às vezes o ministro sentiu uma direção do Espírito Santo. Ele sentiu de puxar até uma música diferente, uma música que não estava no repertório. Gente, se o Espírito Santo falou, eu não quero ser a pessoa que vai barrar aquilo que o Espírito Santo falou, não sei você, mas se o Espírito Santo me falar alguma coisa, eu não quero ser aquele cara que vai falar, não, Espírito Santo, eu não vou fazer isso não a gente não ensaiou isso aí, peraí, não, eu não ensaiei, não, a fumaça ia sair agora que ia apagar as luzes e sair a fumaça, para a igreja começar a fechar os olhos, agora que ia começar a fluir, não, o culto é meu, você vai fazer o que eu estou te dirigindo. Então é muito importante que a banda esteja alinhada. O ministro que está aqui, tem algumas coisinhas que é importante para alguns ministros que eles devem se atentar. Primeira coisa, saber a letra que eles vão cantar. Eu não sei vocês, na igreja de vocês com certeza não tem esse problema, mas lá na minha igreja meus ministros muitas vezes sobem lá, não sabe nem, ele vai cantar assim, vim para adorar-te, ele fala, estou aqui para adorar-te, nem sabe como é que é a letra, mas eu tenho certeza que isso só acontece na minha igreja, não acontece na de vocês, né? Não tem esse pessoal, né, que não sabe a letra. Ou é só na minha mesmo, né? Acontece, né? Primeira coisa, o ministro tem que saber a letra. Esse negócio de, não, a gente põe ali, não. Ó,
Você tem a semana. Na minha igreja, pelo menos, a gente está tentando fazer da seguinte forma. Nosso culto é de domingo, às 10 da manhã. Na segunda-feira, meio que já está pré-definido quem que vai ministrar no domingo. Ele já tem que, entre segunda e terça, escolher as canções que ele está pensando em ministrar, montar um grupo no WhatsApp com os músicos que vão tocar naquele domingo, e ele tem que mandar as músicas, tem que mandar o tom, e aí eu faço abro um parênteses aqui para falar uma coisa importante, sobre essa questão de tom. Primeira coisa, como eu disse no começo, existem igrejas que têm músicos limitados, que nem se eu colocar aqui para esses músicos que estão aqui, ó, vamos mudar de tom agora a música que a gente fez, eles vão saber tocar. Por quê? Esses músicos são profissionais, eles sabem tocar. O tom que você falar que você quer tocar a música, eles vão conseguir tocar. Agora tem músico na igreja, gente, que não sabe mudar de tom na hora. Se você chegar lá, passou um vídeo para ele, tira essa música, ele vai tirar no jeito que está no vídeo. Aí chega na hora lá, você vai tocar em outro tom. Muitas vezes ele não vai saber tocar. Ele não vai conseguir mudar de tom, não é todo músico que tem essa capacidade. Então o que o ministro tem que fazer? Primeira coisa, escolher as canções e de preferência já passar os tons que ele vai cantar. Então na minha igreja, a gente vai mandar as canções na segunda-feira, e aí o ministro tem que ter pelo menos uma noção básica de tocar, porque ele precisa ver que tom que ele vai querer tocar, ou pelo menos se encontrar com alguém que saiba fazer isso para ele definir o tom que vai tocar. E aí ele manda para os músicos dele, tirem essa música e eu vou tocar nesse tom aqui, ok? Tirem a música, e aí os músicos vão tirar no tom que é para ser tocado. Então, o ministro tem que escolher as canções e tem que passar para os músicos para eles poderem tirar no tom que ele vai cantar. Qual a importância de você passar essa música com antecedência para os seus músicos? Mais uma vez eu digo, se você colocar eu aqui para tocar, e esses músicos, qualquer música que a gente nunca tiver ouvido, a gente ouviu uma vez, a gente vai conseguir tocar, porque a gente trabalha com isso, a gente respira isso aqui. Agora, se você chegar no domingo, falar assim, gente, resolvi mudar todo o repertório, vamos cantar essas músicas novas aqui, e os seus músicos forem limitados, vai dar tudo errado, eles não vão conseguir tocar, você vai se frustrar, porque vai sair tudo errado, eles não têm essa capacidade. Então, por que a gente faz essas coisas? Para facilitar e melhorar. Manda as músicas com antecedência. Ministro, durante a semana, se você mandou a música lá entre segunda ou terça, você tem aí 5, 6 dias para você se preparar, para você tirar a música, para você aprender a letra, para você estudar, pensar naquilo que você quer fazer na música. O músico tem 5, 6 dias para tirar, tocar. Tem alguma coisa que eu estou tocando errado, deixa eu ver. Ele tem tempo. E aí, se ele chegar no domingo sem saber, aí você pode cobrar. Aí você pode falar, você teve 5, 6 dias para você tirar essa música e você não tirou. Por quê? Porque é irresponsável. Não, você pode ter acontecido, pode ter acabado o mundo nessa semana. Pode ter tido aí o Armagedon nessa semana aí. Na grande maioria das vezes, se você passou com antecedência, chegou, mandou tudo certinho, chega no culto de domingo e a pessoa não tirou, possivelmente é desculpa. Pode falar o que for, mas eu tive... Cara, você teve 5, 6 dias para você ouvir, pelo menos dar uma ouvida e aprender. Não venham com desculpas. A grande maioria dos músicos tem esse problema, de dar essas desculpas. Então, gente, a gente tenta fazer essas coisas para eliminar as possibilidades de dar errado, porque no seu geral já tem grandes possibilidades de dar errado. Eu não sei na igreja de vocês, mas na minha igreja parece, eu brinco que tem um duendezinho que mora embaixo do palco, porque toda vez que a gente vai subir para ministrar, é um cabo que parou de funcionar, é uma caixa que não sei o quê. Fala, mas a gente acabou de testar, estava tudo funcionando, chegou, não funciona. Então, já tem uma grande probabilidade de acontecer imprevistos na hora. Uma corda de guitarra que estourou, não sei o que aconteceu, cadê o microfone? Ninguém acha o microfone, guardaram não sei aonde. Acontece, gente, no Ministério de Louvor acontece um monte de coisa. Eu ministro com o pastor Ademar de Campos, não sei quantos conhecem, mas ele é autor daquela música Grande, ele é exaltado, nosso general, e ele tem uma frase que ele usa que eu acho muito sensacional. Ele fala assim, o diabo, quando ele caiu do céu, ele caiu em cima do Ministério de Louvor. Que eu nunca vi um lugar para dar tanto problema. É um lugar problemático mesmo, gente. Então, assim, por isso que nós temos que fazer o nosso melhor, eliminar as possibilidades de coisas que podem dar errado. Para quê? Para que chegue na hora do culto,
a adoração possa fluir sem problema. E aí lembra a questão de cada um no seu lugar? Imagina que... Cadê o Henrique? Ele está na mesa de som? Não? Não está não, né? Não tem problema. Eu ia falar para a gente fazer uma demonstração agora. Imagina que você começou o louvor, e eu não sei se na igreja de vocês acontece isso, mas na minha igreja às vezes acontece. E aí o técnico de som começa a mexer, começa a dar microfonia. E aí estão cantando e começa a vir aquelas microfonias gostosas, agudinhas. Chega a doer o ouvido. Atrapalha a adoração, não atrapalha não? Tem hora que chega... Cadê Henrique? Coloca uma microfonia aí, vamos tocar a banda. Imagina que a gente está tocando, ó. Se cada um não está fazendo o seu papel bem feito. Mais microfonia, Henrique. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente. Imagina ele começar a regular tudo errado, ó. Maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. Até difícil dele conseguir fazer da microfonia ali. És totalmente amável, totalmente. Agora deixa a voz baixa. Para eu vim para... Se o técnico de som não está alinhado, imagina. Vim para... Aí às vezes a voz não está chegando para a igreja. Para dizer que és meu Deus, és totalmente... Vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Mais ou menos? Tá bom. Tá bom, isso acontece na minha igreja. Às vezes o som não chega, a voz está baixa. Aí você vai cantar e você fala com a igreja não responde, por quê? Porque ninguém entendeu nada que você falou, ninguém ouviu nada. Às vezes você fala, levante suas mãos, e a igreja está aqui, ó. Levante suas mãos, igreja. E a igreja está olhando aqui, ó. Às vezes a banda está mais alta, o microfone está baixo, não está chegando. Tá vendo por que cada um tem que dar o seu melhor aonde ele está? Se o técnico de som não fizer a parte dele, vai dar problema, vocês não vão ouvir, o som vai estar uma bagunça. Se a projeção não fizer a parte dela, às vezes o ministro traz uma música nova para a igreja, que a igreja não conhece ainda. E aí ele vai cantar, e aí a cara da projeção não consegue colocar as letras no tempo certo. A igreja não consegue cantar, a igreja não consegue acompanhar. Por isso que cada um, na sua parte, no seu chamado, no seu espaço, deve fazer o seu melhor, deve se preparar, deve entregar o seu melhor, porque aquilo que você está fazendo ali é a sua adoração. O pastor Massal morava numa cidade chamada Pompeia, interior de São Paulo. Não é Pompeia aqui, bairro não. Cidadezinha de mais ou menos 20 mil habitantes. E lá tinha uma mulher na igreja lá que dizia que ela falava para todo mundo da cidade que ela era do Ministério das Toalhas. E por muito tempo, todo mundo ficava se questionando, né? Ministério das Toalhas? Que negócio é esse de Ministério das Toalhas? E ela falava isso com o maior prazer da vida dela. Um dia perguntaram para ela, mas que raio de Ministério da Toalha é essa que você é? Ela ficava segurando as toalhas na hora que tinha batismo para as pessoas que iam descer. E ela falava isso com a maior alegria da vida dela, porque para ela era um prazer estar servindo e fazendo aquilo ali. Então se você está na porta, se você está na limpeza, seja lá o que for, se você está no som, se você está na adoração, só entregue o seu melhor. E muitas vezes você tem ambição ou sonhos de chegar a lugares grandes. Deus primeiro vai te testar nas coisas. E eu não estou falando que é coisa pouca, porque você servir o Ministério da Toalha não é coisa pouca. Você está entregando a sua adoração. E é isso que importa, não é pouco. Mas você quer estar em lugares grandes, para grandes multidões? Sirva a Deus no escondido, porque é ali que Ele está te vendo. Amém? Eu quero falar sobre um tema, paixão por Jesus. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, na minha igreja, e eu quero compartilhar um pouco com vocês essa experiência que eu tive nessa mensagem. Deixa eu ler o maior dos mandamentos. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre,
qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Eu sempre li esse texto e depois que eu tive a experiência que eu vou compartilhar com vocês, eu estava lendo esse texto e eu tive um entendimento totalmente diferente. O que eu entendi? O intérprete da lei, ele era considerado um teólogo, um cara que hoje seria uma pessoa que estuda, conhece a palavra. Então aqueles homens, intérpretes da lei, estudavam a lei e interpretavam a lei para os outros. Então, esse homem é um entendido da palavra da lei, e ele não faz uma pergunta muito simples, é uma pergunta difícil de responder. Ele, na verdade, ele estava testando Jesus, tentando ver se Jesus caía ou se perdia na resposta. E Jesus foi reto e direto, na resposta. A pergunta foi: existe um mandamento que é mais importante do que os outros mandamentos? Eu, por muitos anos, sempre pensei assim, porque eu comecei a minha vida cristã ouvindo isso: não existe pecadinho, pecadão, todos os pecados são iguais, o que tem diferença é as consequências, Um tem consequência maior, outro menor. E toda a palavra de Deus é igualmente importante. E eu entendi assim: toda a palavra de Deus é igualmente importante. Mas Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que tem sim um mandamento que é o principal, que é o mais importante e que vem em primeiro lugar. Então ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então ele está afirmando, esse é o grande, é o principal, é o primeiro mandamento. Então, irmãos, existe diferença entre um mandamento e o outro. E amar a Deus, que eu vou traduzir aqui, com todo o nosso ser, é amar a Deus mais do que tudo, amar mais do que a sua própria vida, mais do que a sua própria família, mais do que as coisas materiais, mais que os seus planos, sonhos, mais do que tudo. Então, existe um mandamento que vem em primeiro lugar, irmãos. E isso é muito significante. Sabe por quê? Se você pegar o segundo, o terceiro, o quarto, obedecer, mas pular o primeiro, todos os demais perdem a validade. Amar a Deus mais do que tudo, estou resumindo, é o principal, é o essencial, é o fundamental. Se você tirar isso, você elimina todos os outros. Por que isso é tão importante? Porque sem esse primeiro mandamento, tudo se transforma em religiosidade. Então, se nós fazemos o que nós fazemos, mas nós não amamos a Deus, por mais que a gente faça, venha à igreja, dê dízimo, participe, seja líderes, sem amor, e amor é essência, você perde a verdadeira espiritualidade. Então, um religioso e um verdadeiro cristão, o que faz a diferença é que o religioso não tem essência, e o verdadeiro cristão tem essência. E uma das coisas essenciais, que não pode deixar de lado, é amar a Deus mais do que tudo. É isso que eu quero que a gente entenda. Eu tive uma experiência muito interessante. Por muitos anos lá em Pompeia, minha igreja era mais ou menos uma igreja de 400, 500 pessoas. Nós éramos uma equipe
pastores, não havia o pastor principal. Mas como a igreja foi crescendo, chegou a ter quase 600 pessoas, nós precisávamos de um pastor principal. E o pessoal acabou me escolhendo para ser o pastor principal. E eu fui nomeado em dezembro como pastor principal da igreja lá em Pompeia, interior de São Paulo, perto de Marília. E aí, no começo do ano, eu quis fazer um evento de renovação espiritual, né? Como a gente diz, né? Um evento que a turma tivesse assim mascando prego e cuspindo fogo depois, né? Então aquela coisa cheia de Deus e tal. E eu perguntei para um amigo meu que viajava muito, falei: vem cá, você conhece um cara que tem uma mensagem meio assim avivalista, cheio de, né, de unção, né, da manifestação de Deus e tudo? Aí ele me falou de um pregador, e eu convidei esse cara, e fizemos então essa conferência. E o interessante nessa conferência foi o seguinte: começou na quinta à noite, sexta à noite, sábado à tarde e noite, e domingo de manhã encerrava. Essa conferência ela foi caminhando, e o pregador, ele na verdade não era um grande pregador, ele dava tiro para tudo quanto é lado, de vez em quando um tiro acertava a gente, né? Mas ele não era um grande pregador. Mas quando ele ia ministrar, orar pelas pessoas, eu acompanhava ele era um cara muito ungido. Então a conferência foi indo, estava bom, mas não estava aquela Brastemp, né? Estava mais ou menos. Aí chegou no domingo de manhã, eu estava sentado desse lado, ele abriu naquele texto da mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou o óleo sobre Jesus. Alguns pensam que a mulher quebrou o vaso na cabeça de Jesus. Não foi não, hein? Ela quebrou o vaso e derramou o óleo sobre Jesus. E quando ele começou a ler essa passagem, a coisa, não sei, aconteceu algo comigo, eu comecei a ficar inquieto e começava a orar: é de Deus, não é de Deus? Eu fiquei inquieto e eu nem lembro o que ele pregou. Mas quando ele estava no final da mensagem, quando ele estava para começar a ministrar, e eu já peguei o jeitão dele, né? Aí eu levantei assim do lado, dei um berro: fulano, eu preciso dar uma palavra. E ele se assustou. E eu era o pastor principal da igreja naquela época, né? Ele: pode. E eu cheguei diante da igreja, falei assim: irmãos, eu estou sentindo de Deus que nós temos que parar tudo. E ali em Pompeia nós temos os ministérios de família, a Universidade da Família, tinha o meu ministério, nós tínhamos eventos, treinamento, mas tanta coisa, era uma igreja extremamente ativa. E eu cheguei, fui na frente e falei: olha, estou sentindo que nós temos que parar tudo. Tinha uma sala de oração, durante 21 dias, nós vamos abrir essa sala de oração, nós vamos estar com a sala de oração aberta 24 horas, vamos fazer uma escala, vai ter sempre alguém ali orando. Se você quiser vir de madrugada, à noite, na hora do almoço, de manhã, de tarde, vai ter alguém orando. E aí, eu falei assim: eu sinto que nós temos que buscar a face do Senhor. E quando a gente dizia face, porque as mãos de Deus é aquelas coisas que Deus pode fazer por nós. E buscar a face do Senhor é buscar a Deus, aquilo que Ele é. E nós não queríamos aquilo, as bênçãos, ou aquilo que Deus poderia fazer para nós, por nós ou para nós, mas nós queremos o próprio Deus. Então eu falei: vamos ficar 21 dias orando e jejuando e buscando a presença do Senhor, a face do Senhor, a gente dizia assim. E eu pedi para trazer um violão, um Takamine, top de linha no Japão, e o pessoal
achou que eu ia tocar, conectou o violão, plugou o violão e me deu. Aí quando eu peguei o violão, eu fiz assim. Eu estourei o violão no chão. Quando eu estourei o violão no chão, eu caí assim de joelho e comecei a chorar. Mas não porque eu quebrei o violão, né? Aí eu comecei a chorar e tal. E o pregador, não sei o que deu nele, ele falou assim: vem, vem, vem. Chamou todo mundo à frente. Você sabe que 400 pessoas na frente, chorando compulsivamente. Chorando, 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 chorando. Aí eu estava lá sentado. Não era esse violão, viu? Eu peguei uma foto, esse violão até meio, mais ou menos. O meu violão era bem melhor, viu, irmão? Sério mesmo. Aí eu sentado lá, olhando aquele violão quebrado, aquele monte, tá tudo arrebentado. Falei, nossa, o que eu fiz, hein? E tinha um pastor aqui, que tinha chegado faz um mês. Ele puxou do bolso uma passagem de ônibus. Ele estava... ele falou assim: Marçal, o que eu faço com isso? Ele estava com a passagem, ele ia viajar, era domingo de manhã, domingo à noite ele ia viajar, segunda-feira à sexta ele tinha o curso de pós-graduação, de mestrado no Mackenzie aqui em São Paulo. Então ele está perguntando, será que eu vou ou não vou? Aí eu falei para ele, olha fulano, faz aquilo que Deus está te pedindo. E aí ele pegou, rasgou na hora a passagem e jogou em cima do violão. Eu e os pastores, nós éramos 3 pastores, mas tinha algumas pessoas que trabalhavam no escritório, éramos em 6 pessoas. Nós pegamos colchão, colocamos na sala de escola dominical, ficamos durante 21 dias jejuando e dormindo lá na igreja. Chegou na segunda-feira, toda noite, a gente se reunia às 8 horas. Chegou na segunda-feira, primeira reunião, um irmão chegou para mim e falou assim: Marçal, qual vai ser o esquema aí? O que nós vamos fazer? Aí eu sou formado em engenharia, eu sou meio cheio eu fazia muito esquema, plano, relatórios, estudos e tal. Aí eu estava cheio disso, falei, chega, nós não vamos fazer esquema nenhum. Deus vai ter que conduzir e falar com a gente, não tem esquema. E aí nós começamos, eu puxava uma música e ficava no violão, dom, dom, dom. Dom, 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 dom. Será que ninguém vem falar nada? Dom, 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 dom. Acho que eu vou cantar aquela música tal. Não, eu não vou fazer nada. Dom, 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 dom. Peraí, podia falar disso tal. Não, eu não vou falar. Se acontecer, vai acontecer algo. Dom, dom, dom. Irmãos, teve dia que só foi dom, dom, dom. E eu falei, sabe que ia ficar 1 hora, dom, dom, dom? Falei, irmãos, acho que é melhor ir embora hoje, né? E a gente ia embora, não aconteceu nada. Mas tinha dias, irmãos, olha, foram dias preciosos, experiências. Eu não vou contar porque o meu tempo está curto, mas nós tivemos muitas experiências. E o que aconteceu? No último dia, sexta-feira de manhã, eu estava na sala de oração orando sozinho, e no domingo ia terminar, e não aconteceu coisas maravilhosas, mas não aconteceu o avivamento ou algo excepcional, sobrenatural que nós esperávamos. Então eu estava lá orando e clamando a Deus, falando, Deus, o que nós vamos fazer? E nós tínhamos lido histórias de avivamento ali naqueles dias, 21 dias jejuando, orando. Eu li muitas histórias de avivamento, histórias de um navio, gente, que saiu da Inglaterra sem nenhum cristão. Quando chegou nos Estados Unidos, todo mundo tinha se convertido.
Havia cidades que estavam cheios da presença de Deus, que o cara passava de carro, não aguentava, era tanta presença de Deus que o cara estacionava e começava a chorar dentro do carro. E igrejas tão cheias de Deus, que o cara, quando estacionava o carro, ele batia a porta e já sentia aquela presença de Deus, ele ia se arrastando, chegava na entrada, caía no chão, e as pessoas, os diáconos iam tirando para poder entrar mais gente. Então a gente viu tantas histórias de tantos moveres de Deus, e não aconteceu isso conosco. Aí eu estava orando, e estava meio naquele, Senhor, o que a gente faz? Eu era o pastor sênior, o responsável pela igreja, o que eu faço agora, Senhor? E orando ali, aí eu vi aquela voz doce e suave do Senhor, dizendo assim: Massal, se eu quiser, eu faço num estalar de dedos o que eu fiz em Nínive. O que aconteceu em Nínive? Em Nínive, diz que os ninivitas eram tão maus, mas tão maus, que diz que eles não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. O que era isso? Eles não sabiam mais o que era certo e errado. Sabe quando a pessoa é tão ruim, que ela já não sabe mais o que é certo e errado. E Jonas não queria levar a mensagem de Deus lá, porque os caras eram terríveis. E era para ele ir lá e pregar durante 3 dias, mas já no primeiro dia, houve um mover tão grande de Deus, que a cidade inteira se quebrantou, todo mundo colocou pano de saco, de arrependimento, até os animais estavam vestidos assim. Uma vez eu fui numa igreja, foi interessante, eles estavam vivendo isso aí, e aí eles entraram na igreja com cachorro, com gato, tudo com pano de saco também, foi engraçado, os cachorros tudo e os gatos com pano de saco, foi divertido. Mas lá em Nínive, até os animais estavam vestidos de pano de saco, de arrependimento. Então Deus estava falando: Massal, se eu quiser, no estalar de dedos, eu ponho essa cidade inteirinha de Pompeia, de joelho, clamando pela minha misericórdia, como eu fiz em Nínive. E aí veio a coisa que mais me assombrou, e eu até me assustei na hora, que Deus falou assim: sabe o que eu quero de você, Massal? Eu quero que você me ame mais do que tudo. Deus, se Ele quiser, Ele põe essa zona sul inteirinha, assim ó. Se Deus quiser, Ele faz isso. Ele põe todo mundo de joelho. E aí Deus falou assim: mas sabe o que eu quero de você, Maçã? Eu quero que você me ame mais do que tudo. Vocês estão entendendo porque aquele texto sabe, o amor é essência da vida cristã. Quando diz aqui: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse texto está dividido em 2 partes, pelas seguintes expressões: a primeira, nada serei, e a segunda, nada disso me aproveitará. Então, essas 2 expressões dividem o texto em 2 partes. Então, a primeira, nada serei, tem a ver com ser, e a segunda é o que realmente tem proveito, o que realmente tem valor. Então, a primeira, ele diz nada serei, tem a ver com ser. Você pode profetizar, você pode orar em línguas, profetizar, conhecer todos os mistérios e ciências, e até ter uma fé
de transportar montes, fazer sinais, maravilhas. E as pessoas buscam muito isso. Mas se você não tiver essência, e a essência é amor, sabe o que você é? Você não é nada. Então, muitos cristãos estão correndo atrás de sinais, de profecias, de dons de línguas, mas sem amor, eles não entendem que eles não são nada. E ainda, você pode vender tudo que dá o seu corpo. Alô, voltou. Dar o seu corpo para ser queimado, vender tudo que tem e dar aos pobres. Você pode fazer sacrifícios extremos. E Paulo está dizendo, é possível você dar o seu corpo para ser queimado. É possível você vender tudo que você tem e dar aos pobres. E não ser por amor. Então, você pode fazer sacrifícios extremos. Se você não tiver amor, sabe o que significa isso? Nada disso tem valor. Irmãos, vocês estão entendendo que amor é uma coisa, não é um acessório, é essência da vida cristã. Amor, quando diz a essência da vida cristã, a gente diz que o amor é a água da vida cristã. Os cientistas, eles estão pesquisando no mundo, por exemplo, um planeta, se eles encontrarem água, a água é um sinal de que tem vida. Então, se eles acharem água, é sinal que talvez tenha vida. O amor, ele é a água da vida cristã. Ele é essência. Isso significa, sem amor não existe vida cristã. Eu vou encerrar com esse último texto. Primeiro amor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva a mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu candeeiro, caso não te arrependas. Bom, Jesus, o que é importante, só explicar rapidamente, é que eu estou com pressa, que o tempo está correndo, né? Essa carta é uma carta escrita à igreja de Éfeso. Jesus, ele ditou 7 cartas ao apóstolo João, e cada carta tinha o seu defeito e tinha suas qualidades. Essa igreja de Éfeso era uma igreja extremamente, qualidades excepcionais. Jesus falou, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor é kopon, a palavra no grego, que significa bater até ferir, que é literalmente você dar o sangue. Então Jesus está dizendo, eu conheço vocês, eu conheço as suas obras, que vocês estão dando sangue, como a tua perseverança, que não suporta homens maus, puseste as provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo torturados, mas eles não esmoreceram. Mas eles tinham uma coisa: perderam o quê? O primeiro amor. Então, eles tinham qualidades fantásticas, mas eles tinham perdido o primeiro amor. Deixa eu só falar um pouquinho sobre arrependimento. Eu preguei uma semana antes sobre arrependimento, e eu estava na sala de oração, orando e lendo esse texto,
E uma semana antes eu tinha pregado sobre arrependimento. Arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Mas muitas vezes a pessoa pensa em algo muito mecânico, racional. Então, arrependimento é quando você está indo em direção ao pecado, você vê que é o pecado, você vira as costas do pecado e se afasta do pecado e vai em direção a Deus. Então, arrependimento é virar as costas do pecado e caminhar em direção a Deus, a santidade. Então, a gente pensa uma coisa muito mecânica, mas na verdade na palavra arrependimento vai um conceito de sentir um forte sentimento de não querer mais o pecado em sua vida, e literalmente virar as costas, não quero mais, eu não quero mais isso. Então nós estávamos no acampamento e um homem confessou adultério, só que ele foi muito frio, né? Ele disse assim: querida, eu preciso confessar um pecado, eu adulterei, mas sabe como é que é? Homem é fraco, me perdoa. Arrependimento é algo mais intenso, mais profundo. É quando a coisa dói e o cara diz: eu pequei, eu não sou mais digno de ser chamado teu marido, eu envergonhei você, nossos filhos, a nossa família, eu sou um pecador, eu estou assim arrependido. É sentir um pesar, uma forte dor pelo ato cometido. Então eu preguei sobre isso. E aí quando eu estou lendo esse texto e diz lá: abandonaste o primeiro amor, no versículo seguinte diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando eu li imagina, tinha estudado, pregado, quando eu li arrepende-te, aquelas palavras saltaram da Bíblia e vieram, e eu senti um peso. Eu entendi pela primeira vez que deixar de amar Jesus como se deve é um pecado gravíssimo, e nós vamos entender que é gravíssimo porque a consequência é gravíssima. Então é um pecado gravíssimo e nós devemos nos arrepender. Olha, irmãos, eu nunca tinha entendido isso. Quando ele diz arrepende, irmão, o deixar de amar a Jesus em primeiro lugar, irmãos, isso significa que é muito sério. A consequência, ele disse: se não venho contra ti, moverei o teu candeeiro. Não é isso que ele diz? Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso, sabe o que significa isso? Jesus está dizendo: eu vou acabar. O candeeiro representa a igreja. Eu vou acabar com essa igreja. A história mostra que a igreja de Éfeso deixou de existir. Sabia disso, irmão? Vou repetir. A igreja de Éfeso deixou de existir. É gravíssimo, não? Eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui hoje. Talvez você pense assim, que você pode viver a vida cristã de qualquer jeito. Não existe isso. Se você perdeu esse amor, e não é qualquer tipo de amor, ele está falando do primeiro amor, é um amor especial, é um amor genuíno, verdadeiro. Se vocês não se arrependerem, eu vou acabar
com a igreja de vocês. Irmãos, o que está acontecendo com a gente, hein? A gente lê a Bíblia, a gente vem na adoração, a gente ora. Cadê? Cadê esse amor? Cadê essa paixão? Cadê os homens, as mulheres apaixonadas por Jesus? Cadê? Eu vou dizer uma coisa, eu viajo, vou para muitos lugares, conheço muitos líderes, conheço muitos cristãos, mas eu não vejo, eu não conheço homens e mulheres apaixonados por Jesus. Por quê? Será que nós estamos empurrando de barriga esse negócio de ser cristão? Cadê esse fogo? Queremos pular, tal, e pai, cantamos, choramos, mas quando acorda na segunda-feira, qual que é a paixão que nos move? Qual é o amor, o fogo que nos incendeia durante a semana? Sabe o que a gente vê? Uma igreja fria, na verdade, uma igreja morta. Sabe, no casamento, talvez você com a sua esposa, você pode ir empurrando com a barriga, não ter amor, tal, não, vamos junto, tal, vai assim, caminha de qualquer jeito, mas a palavra de Deus não dá para ser assim. Ou você volta ao primeiro amor, ou você morre. Ou você volta a essa paixão por Jesus, ou você deixa de existir como cristão. Porque sem amor, você não é nada. Sem amor, tudo que você faz, pode cantar, pregar, emocionar, ter até pessoas se convertendo, curar, expulsar demônio, fazer milagres. Mas sem amor, nada disso tem valor. Cadê? Cadê esse amor, essa paixão? Se a gente não acha isso importante, nós nunca vamos buscar isso. Aquele dia, quando eu estava lá naquela sala, pela primeira vez eu comecei a chorar, e eu pedi perdão para Deus. Deus, me perdoa, porque eu não te amo como eu devia te amar. Cadê esses adoradores apaixonados? Sabe, tocar, cantar, muita gente consegue fazer, aliás, muita gente quer fazer, mas adoradores, espírito em verdade, é difícil de encontrar. Deus não procura adoração, Deus procura os verdadeiros adoradores. São adoradores que o adoram. E eu substituo muitas vezes a palavra adorar por amor. E parece que quanto mais tempo de vida cristã, mais frio, mais vazio, mais duro vai ficando o coração dos irmãos e das irmãs. Sabe, eu saí daquela sala de oração e eu fui para o meu escritório e o Osmar, que é um dos pastores da Comunidade da Graça, me ligou perguntando de um dos cursos lá da Universidade da Família. E no meio da conversa eu falei: Osmar,
que ele está aqui na Comunidade da Graça. Vocês conhecem a igreja do Ademar de Campos? Aí eu falei para eles: mas tem alguma coisa aí acontecendo aí em São Paulo? Porque eu estava no interior. Perguntei para ele, e ele falou assim: Massal, o Carlos Alberto, que é o Quadros Bezerra, que é o pastor principal, tinha ido para o Chile. E ele falou: o Carlos Alberto foi lá para o Chile, ele voltou tão impactado, Massal, que ele chamou todos os líderes, todos os pastores das outras comunidades, né? Tem várias igrejas aqui em São Paulo, e ele reuniu essa turma. E quando ele reuniu, ele falou: irmãos, Deus está trazendo uma palavra. Sabe qual a palavra? Volta ao primeiro amor. Quando eu vi isso no telefone, 5 minutos antes eu estava lá chorando, me arrependendo. O telefone toca e esse cara me diz: Massal, Deus está falando à igreja, volta ao primeiro amor. Eu quase que dei um berro lá. Deus está querendo levantar uma geração, não é de cantadores ou de músicos, está querendo levantar uma geração de adoradores, de pessoas que amam a Deus mais do que tudo, mais do que as suas próprias vidas, mais do que a sua família, mais do que todos os bens, mais do que tudo. Vocês conhecem aquela música Essência da Adoração? Pode colocar para mim, está na paz. Vocês conhecem? Essência da Adoração. Quem escreveu essa música é o Matt Redman. O pastor dele, lá na Inglaterra, ele tomou uma decisão. Ele viu que a igreja não sabia o que era adorar. E ele falou assim: enquanto não entendermos o que é adoração, nós não vamos adorar. Então, quando chegava no culto, naquele horário, que era o horário da adoração, eles ficavam orando. Eles não adoravam. Ficou 1 culto, 2 cultos, 3 cultos. E aí, um dos diáconos veio e falou para ele: pastor, se não voltar a adoração, todo mundo vai vazar, vai embora da igreja. E o pastor falou: não, enquanto nós não entendermos o que é adoração, nós não vamos adorar. E aí então começou a vir um entendimento que a adoração é mais do que uma canção, que o que Deus quer não é música, não é choro, não é grito, mas é o coração. E que o centro dessa adoração é amar a Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção Ele quer, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que quer de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração, cantando a essência da adoração. És tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La la la.
Vamos ficar de pé. Lá, 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 lá. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Sim, mais profundo tu busca, Senhor, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração, yeah, yeah. Estou voltando à essência da adoração. A essência é tu, oh, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência é tu, a essência. Estou voltando. A essência da adoração, a essência, oh, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência é tu, a essência é tu, Jesus. Feche teus olhos agora. Eu quero nessa tarde, se o Espírito Santo está tocando teu coração, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se quebrante, se arrependa, se humilhe. É muito importante quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, reconhecendo: Senhor, nós não te amamos, eu não te amo como eu deveria. Sai do seu lugar. Eu quero estar aqui também na frente, eu quero me colocar. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, vem aqui à frente, venha se prostrar diante do Senhor, derrama teu coração e diga: Senhor, oh Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh Jesus, não deixa a frieza, a dureza no seu coração continuar como está. Eu quero mais, Senhor. Eu necessito mais. Eu preciso mais, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos quebranta nessa tarde, Senhor. Mais de ti, Senhor, menos de mim. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Oh, Senhor, mais de
apaixonados por Ti, cheios do fogo, Senhor, quebrando os nossos corações. Oh Deus, adoradores que vão adorar em espírito e verdade, que vão amar a Ti mais do que as suas próprias vidas, que vão amar mais do que a família, mais do que os seus sonhos, seus planos, mais do que as coisas materiais, mais do que tudo, Senhor. Dá-nos um coração, levanta uma geração que arda por Ti, que arda por Ti, que ame a Ti, Senhor, mais do que tudo, Senhor. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Renova em nós esse amor, Senhor. Aviva em nós esse amor, paixão por Ti, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma não é o que quer. Se mais profundo tu busca, Senhor, que olhos podem ver. Estou voltando à essência da adoração, a essência, a essência é Tu, Jesus. Oh, me perdoa, porque eu fiz dela a essência, a essência. Estou voltando. Senhor Jesus, renova, muda o nosso coração, coloca em nós um coração que arda por Ti, Senhor, que anseia por Ti, que deseja a Ti mais do que tudo, Senhor. Oh Jesus, renova em nós, não seja algo só da emoção, mas algo do Espírito, algo genuíno, verdadeiro em nós. Obrigado.